Nós vamos agora iniciar o exame cardiovascular, o exame do coração. O senhor está confortável? Sim. É importante, no exame cardíaco, nós vamos fazer agora o exame cardíaco e o paciente fica deitado em decúbito dorsal, sempre lembrando que o nome do decúbito é a parte do corpo que está encostando na maca. Então a gente deixa o paciente numa posição confortável e nós vamos iniciar o exame do coração. Bom, nós iniciamos, antes de começar o exame do aparelho cardiovascular propriamente dito, é importante nós enfatizarmos a importância de alguns pontos de reparo anatômico. Por exemplo, conhecer a fúrcula external, que é essa região aqui, o manúbrio, o ângulo de Louis, que é a divisão entre o manúbrio e o corpo do externo, e o apêndice xifoide. Depois é importante, como ponto de referência, a linha paraesternal direita e a linha paraesternal esquerda, lembrando que paraesternal significa ao lado do externo. Depois, a clavícula, divide a clavícula ao meio, linha hemiclavicular esquerda e linha hemiclavicular direita, e as linhas axilares anterior, média e posterior. Então, antes de iniciar o exame cardiovascular, é importante conhecer esses pontos de reparo anatômicos para nós, então, localizarmos os focos de ausculta e o ictus cordis. Iniciamos o exame observando a presença da visibilidade do ictus, se o ictus se encontra visível. E o que é o ictus? O ictus é a ponta do coração. E a ponta do coração é exatamente a ponta do ventrículo esquerdo. E onde é que bate esse ictus? Geralmente está localizado no quinto espaço intercostal esquerdo, na linha hemiclavicular. E geralmente o quinto espaço intercostal esquerdo está um pouco abaixo do mamilo. Mas como é que nós fazemos para localizar? Fúrcula, ângulo de Louis. Aqui nós estamos no segundo espaço. Então, segundo espaço, terceiro espaço intercostal, quarto, quinto, o ictus cordis vai estar aproximadamente nessa região. Então, nós vamos observar de forma lateralizada se o ictus do paciente está visível. Fúrcula external, ângulo de Louis, segundo espaço intercostal direito. Aqui nós nos encontramos com o foco aórtico, certo? Foco aórtico. Fúrcula, ângulo de Louis, segundo espaço intercostal esquerdo, região paraesternal. Nós temos então aqui, ó, o foco pulmonar. Ângulo de Louis, segundo espaço intercostal esquerdo, terceiro espaço, logo abaixo nós vamos ter um foco bem discreto, que vai ser o foco, vou escrever assim, ó, foco aórtico grande e acessório pequenininho. Foco aórtico acessório. Em azul, nós temos então foco aórtico, foco pulmonar, foco aórtico acessório, que são os focos da base do coração. E agora nós vamos para o foco, os focos da ponta, e que vão estar todos do lado esquerdo. Ângulo de Louis, segundo, terceiro espaço, quarto, quinto, região paraesternal esquerda. Aqui nós temos o foco tricúspide. E na linha hemiclavicular, coincidindo, lembram? Com o ictus cordis, o foco mitral. Foco mitral. Focos da ponta, focos da base. Então, repetindo, fúrcula, ângulo de Louis, segundo espaço intercostal direito, foco aórtico. Fúrcula, ângulo de Louis, segundo espaço intercostal esquerdo, foco pulmonar. Terceiro espaço, foco aórtico acessório.
Quarto, quinto espaço, foco tricúspide na linha paraesternal e na linha hemiclavicular, no quinto espaço, o foco mitral coincidindo com o ictus cordis ou ponta do coração. Certo, gente? Então, essa aqui é a localização anatômica dos focos de ausculta. É importante nós utilizarmos o diafragma e a campânula. Quando a ausculta estiver para a campânula, essa bolinha, essa abertura tem que estar para esse lado. E para o diafragma a gente vira e está aqui. Estetoscópios que têm essa abertura, os que não têm, que são só por pressão, não tem problema, certo? Então é muito importante nós sabermos que o diafragma é para sons agudos e a campânula são para os sons mais graves, quando nós formos fazer a ausculta dos focos cardíacos. Depois da localização anatômica dos focos, nós vamos fazer a palpação dos focos, para você ver se naquela região onde o foco de ausculta é presente, se você encontra algum frêmito, alguma sensação anormal. Então, foco, lembram? Foco aórtico, foco pulmonar, foco aórtico acessório, tricúspide mitral. Então, você vem, pode fazer a palpação do foco com a polpa digital. Então, aórtico, pulmonar, aórtico acessório, tricúspide e mitral, ou com a região hipotenar, aórtico, pulmonar, aórtico acessório, tricúspide e mitral. Faz também no sentido inverso. E outra coisa importante na palpação é palpar toda a parede anterior do tórax e ver se o paciente não sente dor. Sentindo dor, senhor? Não. Importante palpar o externo, as cartilagens. Alguma dor? Observar se o pré-córdio está calmo. E agora nós vamos fazer a ausculta. Aqui é importante observar a campânula e o diafragma. Nós vamos utilizar o diafragma para os sons mais agudos e a campânula para os sons mais graves. Sempre nós iniciamos a ausculta dos focos da base para os focos da ponta. Então, vamos fazer a ausculta do foco aórtico. Foco pulmonar. Foco aórtico acessório. Foco tricúspide. Foco mitral. No foco mitral, é importante nós fazermos a pesquisa de B3. Então, vamos virar e auscultar também com a campânula. Vamos novamente voltar. Posicionamos o estetoscópio no foco de ausculta e agora nós vamos delicadamente lateralizar o paciente para ver se não aparece B3. Por favor, vire para o lado esquerdo. E auscultamos também com a campânula. Pode voltar. Se nós temos dúvida que o paciente tem uma B3 fisiológica ou patológica, nós, no foco mitral, lateralizamos o paciente
e fazemos a ausculta com o diafragma e com a campânula para investigar a presença de B3. E agora nós vamos investigar se o paciente tem desdobramento de B2. Nós vamos colocar o paciente na posição de Harvey, que é o seguinte, o paciente sentado, com as mãos em cima do joelho, e você vai auscultar os focos aórtico e pulmonar. Fúrcula, ângulo de Louis, foco aórtico, inclina o paciente discretamente para frente, respire fundo, prenda um pouco a respiração, solte o ar, retorne. E agora a mesma coisa no foco pulmonar, com o diafragma. Lembrando que é um som agudo. Fúrcula, ângulo de Louis, foco pulmonar, inclina o paciente, respire fundo, prenda um pouco a respiração, solte o ar, retorne à posição inicial. Essa é a pesquisa do desdobramento de B2. Fisiologicamente, o paciente pode ter, e isso não significar nenhuma anormalidade, mas geralmente esse exame, o resultado dele é negativo. Você vai ouvir aqui o som tá, que são das válvulas semilunares fechando, e na base você vai ouvir o som tum. E é muito importante, ao finalizar o exame cardíaco, fazer um resumo. Então, qual é o resumo? Ritmo cardíaco regular em 2 tempos, ou seja, o paciente bate tum, tá, ritmo cardíaco regular, 2 tempos, sem sopros ou frêmitos, certo? Esse é o resumo do exame cardíaco normal. Se você escutar um desdobramento em B2, como é que você vai ouvir? Tum, trá, mas é um ritmo cardíaco em 2 tempos. Ritmo cardíaco regular em 2 tempos, com desdobramento fisiológico de B2. Se o paciente tiver uma B3 fisiológica, não é? Ele vai bater como? Aí já vai ser um som diferente. Ele vai bater tutum-tá, 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 tutum-tá. Então, esse já não é mais um ritmo em 2 tempos. Ele é regular, porque o som se repete ao longo do tempo. O som é regular, não muda, mas não é mais um som em 2 tempos. É tutum-tá, tutum-tá, tutum-tá. E como é o ritmo de galope? Tutum-tá, 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 que é a B4. Todos esses 2 ritmos já não são mais em 2 tempos. E o que é uma arritmia cardíaca? É quando você não tem um som que se repete regularmente ao longo do tempo. Então você tem um coração que bate tum-tá, tum-trá, tá, tum-tá, tum-trá, tum-trá, tum-tá, tum-tá. Então isso é uma arritmia. O coração você não consegue manter um ritmo. Certo, gente? Então é muito importante na ausculta cardíaca, ao final da ausculta, resumir. E qual é o resumo da ausculta normal? Ritmo cardíaco regular em 2 tempos, sem sopros, sem frêmitos.